outro do Brasil costuma usar ainda, o que é uma chatice, porque a pessoa tem que ficar muito atenta aqui à pergunta e tem que prestar atenção nessa armadilha, porque isso aqui é uma armadilha. O que é que o termo exceto faz? Fazem parte do sistema elétrico do veículo, exceto. Esse termo exceto, ele está quase sendo abolido das provas, das questões de provas dos Detrans. Ora ou outra, um Detran ou outro do Brasil costuma usar ainda, o que é uma chatice, porque a pessoa tem que ficar muito atenta aqui à pergunta e tem que prestar atenção nessa armadilha, porque isso aqui é uma armadilha. O que é que o termo exceto faz? Ele inverte o sentido da pergunta. Então vejam bem, esquece o exceto, analisa só a pergunta. Ó, fazem parte do sistema elétrico do veículo. Então querem saber assim, o que faz parte do sistema elétrico do veículo? Bateria faz parte do sistema elétrico? Faz. Alternador faz parte do sistema elétrico? Faz. ABS faz parte? Não, ABS é freio, sistema de freio. Relé faz parte do sistema elétrico? Faz. Então de cara nós achamos 3 peças aqui que fazem parte do sistema elétrico. Eu não poderia responder 3 alternativas. Então consequentemente percebam que quando tem o exceto, ele inverte, ele quer saber aquela que não é. Então se a pergunta quer saber qual que bateria é, alternador é, relé é. Quando coloca o exceto, você vai naquele que não é. Então, esse aqui é a resposta. Agora imagine se fosse aqui um não, antes do fazem. Ó, não fazem parte do sistema elétrico. Então, você ia procurar quais que não fazem parte do sistema elétrico, exceto. Então, o que o exceto faz? Inverte. É só você tirar o não. Se aqui está sem o não, você coloca o não. Ó, coloca o não aqui e tira o exceto. Então, o macete, o exceto, ele sempre inverte. Não entendeu? Olha lá, autoescolaonline.net, lá no nosso curso online, a gente explica isso com detalhes. Então a resposta aqui é sistema ABS. Sistema ABS não faz parte do sistema elétrico. Sistema ABS é sistema de freio, tá? Sistema anti-bloqueio, anti-travamento das rodas. Está nos freios, alternativa C aí. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Avançar sinal vermelho do semáforo ou deixar de parar frente ao sinal de parada obrigatória, aquela placa octogonal escrito pare, né? É infração o quê? É um tipo de pergunta difícil de responder em prova, porque ela é direta, seca, objetiva, ela não te dá nenhuma chance assim para você, se tivesse aqui um leve remoção, um recolhimento da carteira, ou uma pontuação relacionada, alguma coisa para tentar fazer ali uma relação e eliminando, tudo bem, mas ela é seca, direta, objetiva, avançar o sinal vermelho do semáforo. Ou então não parou na placa de parada e já colocou as duas juntas aqui. Porque de fato, essas duas condutas infracionais estão no mesmo artigo, que é o 208 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Então você avançou o vermelho do semáforo ou não parou na placa, que infração que é? Pô, tem que saber de cor, são centenas de infrações, como é que eu vou fazer? É complicado. Tem macete, Ronaldo? Olha, existem vários macetes, mas um macete geral que você possa aplicar em todas as situações é complicado, porque são muitas infrações. E eu só gosto de ensinar macete cuja aplicabilidade possa ser colocada ali, ou aplicada em pelo menos 90% das vezes. Se eu te passo um macete que só aplica em 50%, 60%, a chance de você errar é muito grande, né? Acerta 50%, 60%, mas vai errar 40%, é ruim. Então só passa o macete quando tem mais de 90% de aplicabilidade. Mas aqui tem um macetinho. Vamos lá, o avançar. Avançar o quê? Ó? Então o que está dizendo aqui? Ó? Avançar. Sinal vermelho de semáforo ou parada obrigatória. Está aqui a parada obrigatória aqui, né? Avançar. Tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras, 7 pontos. 7 pontos corresponde... Nossa, eu fiz um 8, em vez de fazer um S, né? 7 pontos corresponde a qual infração? Gravíssima. Está aqui a resposta. Macetim, avançar, conta quantas letras? São 7 letras, 7 pontos. Relaciona com gravíssimo. Quem não guardou ainda, tá, gente? Leve são 3 pontos, média 4, grave 5, gravíssima 7. Se você ainda não decorou nem isso, pode começar a se preocupar com isso aí, o básico, tá? Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é infração de trânsito. Mas a infração o quê? É leve, média, grave ou gravíssima? É outra também dificílima, né? Direta, objetiva. Não te dá chance nenhuma de fazer uma relação. Tem que decorar. E esse tipo de questão decorada já era para ter sido abolida aí das provas do Detran, né? Mas enfim, se você atirar ou então abandonar na via objetos ou substâncias, tirou uma latinha ou abandonou alguma coisa na via, a infração é média. Ok? Aqui vai 3 pontos. Oh, desculpa, olha eu falando coisa errada. Vai 4 pontos no prontuário. Anota aí. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança é infração o quê?
tanto faz o condutor e todos os passageiros sem cinto, ou então só os passageiros sem cinto, ou então todo mundo com cinto e só um sem cinto lá atrás, tanto faz. É tudo uma infração só. Ah, mas eu vi o policial lá na minha cidade, aplicou 3 multas, uma para o condutor e mais uma para cada passageiro sem cinto. Ele fez errado. O Manual Brasileiro de Fiscalização determina que é uma única autuação que vai resultar em uma única multa. Não importa se está todo mundo sem cinto ou se só tem um sem cinto e o resto tudo com cinto. Beleza? Então já começa por aí. O deixar de usar o cinto de segurança é uma infração. Se ela é leve, média, grave ou gravíssima, é questão de decorar. O que acontece? Se aqui eles tivessem colocado a pontuação, vamos supor que eles tivessem colocado aqui leve 4 pontos, média 5, grave 5, gravíssima 6, a gente conseguia fazer uma relação aqui. Leve não são 4 pontos, a gente eliminaria, né? O gravíssimo não são 6 pontos, são 7, eu eliminaria. Mas veja que o Detran não fez isso, ele não ajudou em nada, ele não colocou nada aqui para ajudar na relação. Aí tem que decorar mesmo, eu sou contra esse tipo de pergunta direta, que tem que ficar decorando. Tem macete, Ronaldo, para decorar essa aí? Tem. Cinto. Deixa eu te colocar o cinto de segurança. Tem quantas letras? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cinto tem 5 letras. 5 letras equivale a infração grave, 5 pontos. Esses 5 aqui eu coloquei só para relacionar aqui, isso não existe aqui na questão não. Era só uma ideia que eu estava tendo. Então, macetinho, deixa eu usar o quê? O cinto. São 5 letras, 5 pontos, infração grave. Essa é a resposta. Repito, é questão de decoreba, difícil, tem que ser eliminada aí das questões do Detran. Mas enquanto cai, vamos lá, né? Vamos tentando responder. Constituem equipamentos de uso obrigatório, exceto. Tem 2 problemas nessa questão. Constituem é um termo muito impopular. Constituem equipamentos. Por que eles não colocaram assim, ó? São equipamentos de uso obrigatório. Não ficaria melhor? Ficaria mais popularizada a linguagem? O que é que o Código de Trânsito exige de você que está tirando carteira de habilitação no que diz respeito a grau de escolaridade? Escolaridade nenhuma. Você não tem nem primário. Quando você foi lá fazer o seu cadastro para tirar a carteira, exigiram você, comprova aí que você tem um ensino fundamental? Ou comprova... Não exigiram nada. Hoje a exigência escolar para tirar a carteira é 0. Basta que você saiba ler aqui para entender a pergunta e responder na hora, porque é uma prova escrita. Eles vão e usam o termo constituem. Me ajuda aí, né? Outro abacaxizaço que eles colocam aqui, ó, exceto. Esse termo está sendo abolido das questões de prova dos Detrans, mas ainda tem Detran que insiste em usar esse termo, exceto. Então, só para ajudar vocês, esse exceto, ele inverte o sentido da pergunta. Percebam, se na pergunta não tiver a palavra não e tiver o exceto, você faz o seguinte, você substitua, risca o exceto e coloca não. Pronto. Resolvido? Vamos ler agora a questão de novo. Tirando aqui o exceto. Aí outra coisa, só para ajudar, vamos substituir esse constituem aqui por são. Vai ficar bem mais fácil agora. Eu usei um termo mais popularizado e ao invés de usar o exceto, eu substituí pelo não. Ó. Não são equipamentos de uso obrigatório. Espelho retrovisor é equipamento de uso obrigatório? É. Então não é isso que a questão está querendo, não. Macaco, aqui de levantar o carro para trocar a roda ali quando furar o pneu? É. Ar-condicionado é equipamento obrigatório? Não é. Essa aqui que eu estou procurando, não são equipamentos de uso obrigatório. Chave de roda é equipamento de uso obrigatório? É. Qual que é a resposta, gente? Letra C. Mataram a charada aí? Joia, bastante dicas só nessa questão, hein? São considerados tipos de acidentes. Olha, tem vários tipos de acidentes, né? Tem colisão frente a frente, colisão com traseira, colisão lateral, tem colisão misteriosa, tem capotamento, tem tombada, tem vários tipos de acidentes. E aqui tem um problema do termo que eu falei que já era para ter sido eliminado, né, das provas dos Detrans, aí, o tal do exceto. Os Detrans estão eliminando esse exceto aí de suas provas, suas questões, mas tem Detran que a hora ou outra desliza e ainda deixa aparecer essa imundícia aqui. Está errado usar o exceto? Não está errado. Mas fica uma linguagem impopular para uma prova que exige escolaridade nenhuma. Basta que você saiba ler aqui o básico para entender e responder. Eles vão usar um termo que dificulta a interpretação da pessoa, não é adequado. Então, um macetinho para você, ó. Sempre que tiver o exceto e na questão não tiver a palavra não, percebam que aqui na questão não tem a palavra não, mas tem exceto. Então, você substitui, você risca o exceto e acrescenta um não. Combinado? Aí vai ficar mais fácil para você entender, ó. Não são considerados tipos de acidentes. Colisão é tipo de acidente? É. Engarrafamento é tipo de acidente? O que é engarrafamento? É engarrafar, colocar dentro de uma garrafa?
Na verdade, o pessoal usa muito esse termo, né? Engarrafamento. Eu falo engarrafamento para você já lá imagina, uma via congestionada. Muitos veículos parados, o pessoal estressado, buzinado. Isso é um engarrafamento, numa linguagem popular, não é? É válido aqui para interpretação? Tudo bem. Mas é um termo que não existe tecnicamente, o certo seria congestionamento, e ele não tem nada a ver com acidente. O fato do trânsito estar congestionado ou engarrafado não quer dizer que aconteceu ali um acidente. Então isso aqui, não são considerados tipo de acidente. Engarrafamento não é tipo de acidente. Capotamento é um tipo de acidente? Claro que é. Atropelamento é um tipo de acidente? Claro que é. Então qual é a resposta? Qual que não é tipo de acidente? Letra B. Caminhonete e carro de mão são veículos, quanto à espécie, classificados como... Olha, os veículos são classificados quanto à espécie, que é o tipo de veículo, se ele é de passageiro, se ele é de carga, se ele é misto, que é carga e passageiros no mesmo compartimento, se ele é de competição, se ele é utilitário, tem vários tipos ali dentro da espécie. Tem também tração, os veículos são classificados quanto a tração. O que é a tração dele? É o que faz ele andar, ele é automotor, ele é elétrico, ele é de propulsão humana, ele é de tração animal. E tem também a classificação quanto à categoria. O que é categoria? O uso dele, ele é particular, placa cinza. Aí ele é de aprendizagem, o da autoescola, placa branca com dígitos vermelhos, isso ainda no padrão não Mercosul, tá? Placas de padrão Mercosul, elas estão mesmo mantendo aí, pelo menos para aprendizagem, em fundo branco, caracteres e borda vermelha. Então aqui nós temos classificação quanto à espécie, tração e categoria, mas a questão que está querendo saber é o seguinte, a caminhonete e o carro de mão, dentro da classificação espécie, são o quê? Uma caminhonete é um veículo de carga. Um carro de mão também é um veículo de carga. E estão dentro da categoria espécie. Então está aqui, eles são veículos de carga. Se fosse caminhoneta, e não tivesse aqui o carro de mão, a caminhoneta é um veículo misto e transporta carga e passageiros no mesmo compartimento. A resposta seria A. Então presta bem atenção, tá? Tem uma sutil diferença entre caminhoneta e caminhonete. Caminhonete é misto, é carga, enquanto caminhoneta é misto, carga e passageiros. Na infração, estacionar o veículo afastado da guia da calçada, que é o meio-fio, a mais de 1 metro, são computados quantos pontos para o infrator? Bom, para saber quantos pontos vão ser computados, eu preciso saber a natureza dessa infração, né? Ela é média, leve, média, grave ou gravíssima. Difícil, mais uma vez a gente tendo aí que decorar a natureza de infração, a pontuação, para situações, né, condutas infracionais. O Detran tem que abolir esse tipo de questão de prova, tem que contextualizar isso aqui para ficar mais fácil da gente entender, né? Mas contudo, enquanto o Detran continua pisando no calo da galera aí, lá no nosso curso online, autoescolaonline.net, cursos online, aí você vai achar lá vários macetes, mapas mentais, igual esse que eu vou te mostrar aqui agora, quer ver? Vem comigo. Aqui eu criei uma tabela com todos os tipos de infrações relacionadas a estacionamento e parada. Lá na questão que a gente acabou de ver, está querendo saber o estacionamento. Olha, ele estacionou a mais de 1 metro, não foi isso? Estava lá a mais de 1 metro. Então percebam que a gente vê aqui, ó, a infração vermelhinha, essa marca de vermelhinha, é a gravíssima, 7 pontos. Quantas gravíssimas a gente tem dentro do estacionar? Quer ver? Vamos mudar para baixo que tem mais uma tela aqui, ó. Tem um aqui, que é o estacionar em vagas especiais para deficiente, idoso. E tem esse aqui que é o estacionar na pista de rolamento das estradas, rodovias, coisa e tal. Só essas duas gravíssimas. O resto não tem mais nenhuma gravíssima para estacionar. Essa que a gente está procurando, que é estacionar a mais de 1 metro da calçada, quer ver? Olhem aqui, ó. Estacionar afastado da calçada de 50 centímetros a 1 metro, ou seja, ele está mais de 50 centímetros, é infração, mas não passou de 1 metro. É leve, 3 pontos. Mas se ele estiver afastado daqui da calçada a mais de 1 metro, tá aqui, aí a infração é grave. Vira a tabelinha aí? Gostaram? E do lado aqui já tem também, ó. Quando ele parar, porque às vezes ele não estacionou, ele só parou para embarcar ou desembarcar alguém. Isso aqui ajuda uma quantidade, vocês nem imaginam, tá? Vamos voltar lá. Então a gente já sabe que a infração é grave. A resposta está aqui, ó. 5 pontos quando ele estaciona afastado do meio-fio a mais de 1 metro. Constitui documento de porte obrigatório. Esse constitui é um termo bastante impopular, né? O Detran poderia ter caprichado e substituído isso aqui por é.
É documento de porte obrigatório. O que é porte obrigatório? Que eu tenho que carregar, que eu preciso ter comigo para mostrar para o agente na hora da fiscalização, caso ele venha me pedir. Então tá, é documento de porte obrigatório. Comprovante de pagamento atualizado do IPVA. Olha, eu sei que tem muita gente que anda com comprovante de pagamento de IPVA. E ele acha que dali precisa carregar para mostrar para a gente. Há muito tempo que isso deixou de ser obrigatório, você não precisa carregar isso mais não. O que conta hoje é o licenciamento anual. Me dá o licenciamento do veículo, está em dia? Ok, não quer nem saber de comprovante. Então tudo que falar aqui de comprovante de pagamento de qualquer coisa, pode eliminar que isso não é de porte obrigatório mais há muito tempo. Certificado de registro do veículo. Olha o certificado de registro do veículo, que é o CRV, ele é um documento do veículo, mas ele não é de porte obrigatório. O certificado de registro, ele é o documento de transferência do veículo. Não precisa ficar carregando isso não, só quando você for vender o veículo, mudar de cidade, precisa alterar alguma coisa nele ali, tudo bem. ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. Permissão para dirigir, que é a carteira provisória. CNH, que é a carteira definitiva. E CRLV, que é o certificado de registro e licenciamento do veículo. São documentos de porte obrigatório? Sim, todos os 4 são. Se você está num ciclomotor ali, você tem que mostrar a ACC, a sua autorização. Se você está dirigindo um veículo e tem carteira provisória ainda, tem que mostrar a sua PPD. Se já tem definitivo, tem que mostrar a CNH. O documento do veículo é o CRV. Ronaldo, você falou que o CRV não era... CRV, percebam que certificado de registro, CRV, certificado de registro, e não é de porte obrigatório. Agora, quando tiver o L aqui, L é de licenciamento. Sempre que no documento do veículo tiver o L, na pergunta, apareceu o L, já sabe, esse L é de licenciamento. Licenciamento é o que licencia. Então, esse é de porte obrigatório. Costuma o Detran não usar CRLV, costuma usar CLA. Ia mudar alguma coisa para você? Não, porque é o L aqui que eu falei. Se tem o L, é de porte obrigatório. Se não tem o L, não é de porte obrigatório. Isso para documento do veículo. Alternativa C é a resposta. O condutor de veículo deve dar preferência de passagem ao pedestre. Vamos analisar. Quando é que o condutor tem que dar preferência ao pedestre? Olha, pela regra, pela norma é uma coisa, pela direção defensiva é outra. Dar preferência ao pedestre pela direção defensiva é sempre. Ele entrou na sua frente estando totalmente errado, ele errado. Você vai passar por cima dele? Não. A direção defensiva, os princípios de convivência e sobrevivência regem isso. Você não vai passar por cima da pessoa porque ela cometeu um erro. A pessoa, se você como motorista cometeu um erro, um caminhoneiro, um carreteiro passar em cima de você, se achar no direito de passar em cima de você, não tem como, né? Então, pela direção defensiva é uma coisa. Agora, pela norma, pela regra, então presta muita atenção na hora da prova no que a questão está abordando. É uma questão de legislação, de trânsito? Aí é norma. É uma questão de direção defensiva? É uma questão de conduta. Então, aqui não especificou, porque isso aqui não é uma prova, é só uma questão. Lá na prova vai estar tudo separadinho. Mas aqui é pela norma, tá? Pela legislação. Então, o condutor deve, presta atenção, dever, obrigação, dar preferência para o pedestre quando? Somente quando se tratar de deficiente físico. A começar pelo fato de não existir na legislação de trânsito algo que dê preferência ao pedestre que seja deficiente. Mas é um deficiente e tem dificuldade de mobilidade. Tudo bem, é o que eu acabei de falar. Pela regra de boa convivência, conduta, deixa ele passar, mas pela norma, pela regra de trânsito, não é. Isso não é critério, parâmetro para estabelecer a preferência dele na passagem ali. E ainda tem um outro problema. Aqui diz somente. Então quer dizer que eu só vou dar preferência quando ele for deficiente físico, quando ele for um idoso, uma criança. E aí? O somente, para quem estuda com a gente, sabe que é uma casca de banana, é uma armadilha colocada, assim como outras palavras que são cascas de banana. Eu costumo falar isso lá no nosso curso. Tá? Para quem não sabe, autoescolaonline.net, cursos online, vai lá, tem o nosso curso, você matricula lá, eu mostro todos esses macetes. O somente é uma casca de banana. Apareceu somente na sua questão, meu amigo, a chance da alternativa estar errada é de 90%. Não é 100%, não é 90%. Então tem somente aqui, pode eliminar. Até porque faz todo sentido, né? Aliás, não faz sentido. Somente quando se tratar de deficiência física você vai dar preferência para o pedestre atravessar? Não é. Outra vez, somente quando se tratar de crianças e idosos. Se não foi a letra A letra B, o mesmo raciocínio, concordam? Na faixa própria, a faixa de pedestre eu tenho que dar preferência. Desprovida de sinalização semafórica. Olha que curioso. Vamos deixar essa aqui em stand-by, depois a gente volta nela. Olha a alternativa D. Somente nas faixas de segurança?
Bom, na faixa de pedestre eu tenho que dar preferência, já sei. Mas somente nelas? Olha o somente aqui de novo, ó. Apareceu somente, elimina. De cara aqui, essa questão foi dada, né? Quem usar a técnicazinha da casca de banana que eu ensino, já vai chegar na letra C, que é a resposta. Agora vamos analisar aqui. Na faixa própria desprovida de sinalização semafórica. Porque veja bem, se na faixa de pedestre tiver semáforo e esse semáforo estiver aberto para os veículos, o condutor não tem que dar preferência para o pedestre, não. Veja bem, isso pela regra, gente. Se ele subitamente pulou na frente e entrou atravessando, você não vai passar por cima dele, já falei isso. Mas pela regra, tem faixa de pedestre, tem semáforo, o pedestre tem que esperar o semáforo fechar para os carros, abrir para ele poder atravessar. Agora aqui diz, ó, desprovida de sinalização semafórica. Não tem semáforo. Então vejam bem, se tem a faixa de pedestre e não tem semáforo, aí, meu amigo, o pedestre chegou, colocou o pé na faixa, você tem que imobilizar o seu carro, deixa ele atravessar. Ok?